Bom dia a todos. Que Jesus esteja conosco nesse dia. E a gente quer fazer aí uma homenagem às nossas mães, a todos nós aqui que somos mães. A Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa grande mãe, né? Como disse aí, quando mostrou aí o filme, é realmente uma dádiva de Deus, as mães aqui na terra, porque afinal de contas são elas que são aí o início do caminho, da jornada de todos nós, todos os espíritos, né, que reencarnam, precisam desse apoio, desse caminho, dessa atenção, desse amor, para retornarem às lutas da terra. Uma grande homenagem, um grande parabéns a todas as mães. O nosso tema hoje bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é ou será o reino dos céus. Esse tema é um tema relativamente curto no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que tem um desmembramento muito grande, como todo assunto na qual a gente começa e a coisa abre muito, mas esse é um tema que está ligado diretamente ao Sermão do Monte, que foi proferido por Jesus Cristo e foi trazido por Mateus no capítulo 5, versículos de 1 a 12. E que tem uma série de colocações importantes e interessantes, as bem-aventuranças, no sentido de ser um texto extremamente profundo, apesar de, até como diz o Haroldo Dutra, né, que é um outro palestrante famoso no Brasil, e quando a gente olha a primeira vez por ele, passa por ele pela primeira vez, ele parece muito simples, até ingênuo, né? Mas quando nós começamos a entrar mais no tema, quando a gente começa a colocar a nossa percepção um pouquinho mais apurada, quando nós começamos a dar a ela uma conotação mais profunda na visão espírita, o processo fica muito mais complicado, né? A amplitude daquilo que foi dito pelo Cristo atinge níveis muito mais profundos. Eu coloquei lá na frente, o próprio Mahatma Gandhi afirma que se no Ocidente houvesse uma grande queima, né, uma grande perda de todos os textos escritos que existem, mas que permanecesse o Sermão do Monte, nada se perderia, nada se iria perder, né, Alberto? Depois eu vou precisar de você, viu, Alberto? Porque eu vou fazer uma citação aqui, mas eu não me lembro o nome do autor, eu tenho certeza que você sabe. Tem um livro também muito interessante, eu tive a oportunidade de dar uma olhada nele há muito tempo atrás, eu não encontrei agora para trazer para a gente, que é o Sermão do Monte. Eu não lembro o autor dele, você lembra? Não? Tá. E no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, tem uma citação muito interessante, muito bacana, a respeito desse tema, mostrando o porquê Jesus vem fazer essa colocação de bem-aventurados os pobres de espírito. Na pesquisa que eu fiz, existe uma dificuldade grande na língua portuguesa de se entender esse pobre de espírito, mas isso vem do processo das traduções desde a antiguidade, desde o aramaico, né? E aí eu fiz um levantamento sobre também as línguas que eram faladas ali na Judéia naquela época de Jesus e o próprio Jesus, né? Qual era a língua que ele falava. Numa visão rápida, passada rápida, a gente sabe que Jesus falava o aramaico, mas não era só o aramaico. Existia ali também outros dialetos em aramaico e línguas hebraicas, 2 ou 3 tipos diferentes de línguas hebraicas. O hebraico era uma língua litúrgica, que era professada nos templos, né, nos sinédrios, pelos doutores da lei que estudavam os textos, mas eles estudavam em hebraico.
o Império Romano ali já com o latim. E o povo, né, quer dizer, a massa, falava mais o aramaico, por conta de terem vindo muitos deles da Pérsia, da Mesopotâmia e da Babilônia, onde passaram muitos anos e aprenderam o aramaico lá. Então trouxeram o aramaico. Então o aramaico tinha uma língua, o aramaico e o hebraico eram muito próximos. O estudo que eu fiz mostra que hebraico e aramaico tinham as letras idênticas, com alguma diferença só no som, né? Eram escritos da mesma forma, da direita para a esquerda. Então existia uma similaridade muito grande. Eu até comentei com o Eduardo aqui que a comparação que fizeram que era aproximada entre o português e o espanhol. Tem muitas línguas, tem muitas palavras que a gente são as mesmas, e tem muitas que nós compreendemos por um raciocínio imediato de um significado parecido, apesar de ter alguns casos que a gente erra feio também, né? Tem que tomar cuidado. Mas o hebraico e o aramaico então tinha essa similitude, como nós temos aí no português e no espanhol. E Eduardo até brincou e falou: português e português de Portugal. Eu realmente conheço o português de Portugal, tem muitas palavras que são um pouco diferentes, que a gente não usa aqui. Tá? Mas então a gente entra na questão do Sermão da Montanha. Ele foi trazido por Jesus no momento em que a humanidade passava por um processo ainda de estava na infância, né, espiritual. A gente estava num momento ainda de muito pouca compreensão de conteúdos, e aí é uma das explicações do porquê Jesus falava sempre em parábolas, para que o ensinamento pudesse se perpetuar ao longo do tempo e ao mesmo tempo não pudesse ser transformado, mudado na sua essência. Então a parábola traz essa possibilidade de alinhavar, né, de prender a ideia principal, e a gente tem a possibilidade, ela se perpetua no tempo sem conseguir ser manipulada de forma profunda. Então Jesus vem trazendo assim, e que também não podia dizer as verdades no sentido de abrir muitas coisas, já que a população, já que o globo terrestre ainda se encontrava no período de infância, né, intelectual, moral, nem digo que a gente ainda está na infância moral, né? Mas intelectual, porque a maioria da população ainda era iletrada, eles não conheciam a leitura, eles não liam, a não ser os doutores da lei e a alta esfera do governo, que era lá os Césares e, né, os seus governadores. Fora isso, o povo simplesmente ia aos sinédrios, escutava as pregações em hebraico e depois ela era traduzida na hora por alguém para o aramaico, porque era a língua corrente. Tá? Então a gente vai lá no Sermão da Montanha, quando Jesus se reúne ali, né, com todos, com o povo, e começa a fazer a sua preleção, quer dizer, começa a mostrar. Então, no primeiro momento, eu vou ler um pedacinho aqui para a gente entender, só para contextualizar. No primeiro momento evolutivo, o homem material, ainda muito materializado, ainda muito terra, precisa perceber que existe nele algo mais que a matéria que conhece, que existe nele um espírito, que existe um mundo que não é matéria. Então Jesus repete várias e várias vezes durante todos os textos que nós temos: o meu reino não é deste mundo. Ele estava dizendo o quê? Que não é aqui, não é o que vocês estão vendo, não sou eu físico, não é aqui, não é o Império Romano, não é essa terra, meu reino não é deste mundo. Jesus começa a dar uma profundidade na percepção de que existe um outro, um além, acima dessa matéria, um mundo espiritual, onde existe, né, todo um reino que nós ainda não podíamos compreender. Nesse instante inicia-se a sua evolução espiritual, a evolução nossa, né, do planeta espiritual, com essa revelação de Jesus. Passa a buscar as coisas espirituais, torna-se um mendigo do Espírito.
que é uma das traduções mais usadas para essa frase, o mendigo do Espírito, e o problema, então, aí da tradução, né, que veio sendo traduzida, por que mendigo, por que pobre? Porque Jesus queria dizer que o rico de espírito é o soberbo, é o orgulhoso, é o vaidoso, é o homem que cabe, ele se basta a si mesmo, né? E quanto mais ele é materializado, quanto mais materializadas estão as suas ideias, mais ele se sente dono de tudo, de si, do mundo, e ele se afasta dessa forma daquilo que está acima de si por dois motivos principais. O primeiro é que ele acha que ele não precisa desse que está fora, desse mundo divino ou espiritual. Ele está muito bem, ele tem uma inteligência razoável, ou grande, ou maior, ele tem uma condição financeira melhor, então isso basta. Ele não precisa de Deus, não é? Ele não precisa desse mundo dos deuses na época que os romanos trouxeram. Também os romanos trabalhavam com o politeísmo, né? Politeísmo. E então eles se bastavam ali, né? Naquelas suas festas regadas a vinhos e outras coisas mais, nas suas comidas e tal. Então o homem ainda está muito materializado, ele não sabe, ele não quer saber do mundo espiritual. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o orgulhoso, o vaidoso, o arrogante, o prepotente, o soberbo, ele não consegue admitir que existe algo acima dele. Ele não dá conta de admitir que há uma inteligência, uma força, né, e um poder maior do que o dele. Quanto pior ainda for a sua posição social, por exemplo, vocês imaginem, e falando nisso, né, eu me lembro muito das passagens e dos processos de Emmanuel, como senador romano, na posição que estava ali, o quanto para ele também foi difícil abandonar toda aquela situação, abandonar todo aquele posto, aquela postura, aquela pompa, né, entre aspas, para poder se permitir reconhecer um poder superior. A gente falando aqui fica parecendo que é muito fácil. Não, mas Deus está aí e tal, né? Mas a percepção que nós temos hoje espíritas, né, como diz também o Haroldo Dutra, que é uma das escolas religiosas da Terra, que é o Espiritismo, né, gloriosa escola espírita, porque a grande religião é a religião cósmica universal, não é o Espiritismo, é uma outra coisa ainda muito acima disso. Mas aqui nós temos escolas diferenciadas para alunos diferenciados, né? Então a nossa, graças a Deus, tem aí uma percepção um pouco mais ampla. Pensamos assim, ou eu pelo menos penso assim, né? E que isso cria para nós uma responsabilidade ainda maior, né? Mas bom, então vocês imaginem Emmanuel naquela época, que sequer poderia imaginar tudo isso que hoje a gente tem acesso e tem conhecimento, e ter que abrir mão de tudo aquilo que ele tinha ali no Império Romano, de toda a posição que ele desfrutava, de todas as regalias que ele tinha. Então, eu lembrei muito de Emmanuel, quando eu estava lendo isso, pensando no esforço pessoal, né, espiritual, que ele precisou de fazer. E a série, né, 2000 anos, 50 anos depois de Cristo, vem contando a história dele, o quanto ele precisou de trabalhar dentro de si esse sentimento de busca, né, dessa humildade, reconhecimento desse poder. Então, Emmanuel realmente é um espírito que está onde está, não é à toa. Nós estamos ainda começando o caminho, ele já passou por isso, né? Mas aí voltando aqui, então, nesse mundo, a gente, na época, né, vamos voltar à época do Cristo, não se conhecia nada de espiritualidade, nesse sentido de fora da matéria. Tinha-se lá já os profetas do Antigo Testamento que trouxeram, né, uma série de ensinamentos, de conhecimentos, mas Jesus vem transformar, Jesus não veio destruir a lei. Um dos capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, é justamente isso: eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir, ele veio transformar. Mas o que ele estava transformando? A lei não, as nossas consciências, para
o entendimento da lei. A lei de Deus é única, é imutável, né? E ela é eterna, ela não vai mudar, não pode. Isso está vinculado, como diz também alguns palestrantes, seria absolutamente impossível haver a mudança da lei, porque não é o planeta Terra que está sob a lei. E aí a gente começa a lembrar de quem foi, né, nas características mínimas que nós temos percepção ainda hoje, de quem foi o homem, qual foi o Espírito, né, quem foi esse Espírito, a envergadura do Espírito de Jesus, para poder vir trazer aqui, primeiro, né, vindo Ele mesmo, e depois mandando o Consolador prometido. O Espírito que veio trazer aqui uma transformação moral a um planeta inteiro, um grupo imenso de espíritos, do qual ele assume, né, como governador do planeta. E se a gente não gosta do nome, né, da palavra governador, você usa coordenador, você usa diretor-presidente, você usa CEO, né, qualquer um. Mas ele coordena. No segundo, no terceiro capítulo do Evangelho, a última comunicação era de uma rainha da França, que diz que esteve aqui, passou por todas as dificuldades, né, de ser rainha, mas também usufruiu de todas as benesses da realeza, com todas as facilidades, e errou muito. E quando ela sai, né, quando ela desencarna, que ela se vê na condição miserável que estava, depois de muito sofrimento, ela começa a entender que só existe falei mesmo, só existe um Espírito realmente majestoso no planeta, e que era Jesus Cristo. Não existe outro. Ela explica, né, em algumas palavras mais simples, mas o sentido é que a única realeza verdadeira no planeta é Jesus Cristo. E naquela época a gente não tinha, eu vou ser bem simples aqui, a gente não tinha 10%, ou até muito menos do que isso, do conhecimento que nós temos científico hoje, principalmente da astronomia. Naquela época, para eles, já era muito complicado compreender a grandiosidade da vinda de Jesus aqui, do que ele trouxe e do que ele queria dizer com o meu reino não é neste mundo. E ainda assim ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito. E aí o rico está lá colocado como, por causa desse problema das traduções, o rico a gente vai entender como aquele que é soberbo, é vaidoso. E o pobre? Quem que é o pobre? O pobre, nós temos citação disso em Isaías, aqui, em Isaías 57, 15, porque a gente quer entender de onde vem a noção de que os pobres de espírito, né, herdarão o reino dos céus. Então, Isaías 15 diz assim: porque assim diz aquele que está nas alturas, só pode ser Deus, né? Em lugar excelso, que habita a eternidade e cujo nome é santo. E eu habito um lugar alto e santo, mas estou junto no abatido e humilde, a fim de animar o espírito dos humildes e a fim de animar os corações abatidos. Em também Isaías 662, ele diz assim: estou em Isaías aqui.
Em Neemias 2 ele diz assim: tudo isto foi a minha mão que fez, tudo isso me pertence. Ele quer dizer o céu e a terra, né? Oráculo de Yahvé, o Adonai, né? Ele usava essa palavra para designar Deus. Eis para que então voltados os meus olhos para o pobre, para o abatido. Então aqui para a gente entender de onde vem essa menção do pobre, né, de espírito, simbolizando aquele que está abatido, aquele que está oprimido, aquele que está decaído física ou moralmente. Físico, nós sabemos que a gente pode ter 1 milhão de problemas físicos que nos levem, né, ao abatimento. E as condições morais que nós também conhecemos, que são todas aquelas condições que me afastam de uma vida digna, honesta, correta, sensata, né? Então, por isso que, como eu disse, foi o texto mais importante do Novo Testamento e estão expressos os principais conceitos do cristianismo, contém sem dúvida a síntese da mensagem de Jesus. Vamos lá que eu quero falar. Então, como disse Mahatma Gandhi, afirmava que toda a literatura ocidental se perdesse, se estasse apenas no sermão da montanha, nada se teria perdido. Eu queria parar aqui um pouquinho só para a gente entender a questão do pobre de espírito. E o texto diz assim: quando o homem se inicia no caminho do mendigo do espírito, fatalmente chegará ao reino. Chegar ao reino de Deus significa a minha capacidade de poder, pelo menos, vislumbrar o que seria este reino. Né? Lá atrás a gente imaginou um reino enorme, imenso, né? De palácios, e Deus sentado num trono bonito, de barba branca, né? E controlando o mundo. Quando a gente evolui um pouquinho, a gente chega numa percepção, num entendimento um pouco diferente, nós começamos a entender que o reino está dentro de mim mesmo. É o reino da paz, é o reino do equilíbrio, aonde está inserido em mim a percepção de Deus, que é a minha consciência, né? Então, os reino da paz, da luz ou das aflições não está lá fora, está em mim. Sou eu que vou construir a minha vida, sou eu que vou construir as minhas possibilidades de paz ou de desarmonia, de acordo com aquilo que eu for fazendo, a maneira pela qual eu for me conduzindo na vida. E aí, quando a gente vai ter esse vislumbre do reino, o que ele quer dizer, ele está falando que quanto mais sensibilizado às coisas espirituais eu estiver, melhor será a minha compreensão disso, né? Do que existe. A gente está falando de Jesus Cristo, para a gente entender um pouco o tamanho da missão de Jesus e a importância, né, do que ele trouxe, do que o Cristo trouxe para nós. Naquela época a gente tinha uma visão, como eu disse, muito fechadinha, muito mundo físico, material. Com a percepção que a gente tem hoje e com a ciência que está aí hoje, nós começamos a entender algumas coisas bem mais à frente. Por exemplo, nós somos um planetinha aqui pequenininho, né, girando em torno de um Sol de quinta grandeza. Significa que já foram identificadas estrelas próximas, pelo menos 5 vezes maiores do que o Sol, e que só aqui na nossa galáxia, só aqui, cerca de 200 bilhões de sóis parecidos com o nosso. Significa que aproximadamente 200 bilhões de sóis com planetas que giram ao redor desses sóis. O mais próximo que a gente tem aqui, né, é Capela. E que se a gente pegasse uma nave aqui, pegasse um foguete e saísse na direção de Capela, a velocidade da luz
mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos aproximadamente 42 anos para chegar à capela, se fosse a velocidade da luz. Aí a gente começa a pensar um pouquinho assim: poxa, é longe, né? É muito longe. Mas nós não somos a única galáxia. Segundo os cientistas também, pelos astrônomos, são hoje calculados aproximados 100 bilhões de galáxias em expansão contínua, porque o universo está crescendo, o universo está se expandindo. Agora, o que eles ainda não conseguiram entender é que existe, já foi mensurado, que existe uma quantidade de energia no que eles chamam de matéria escura, que é onde não tem nada. Por exemplo, não tem planeta, não tem uma estrela, não tem nada, é o vazio aqui, né? Entre aspas. Mas existe energia, e que a energia que existe calculada é muito maior do que seria cabível pelo tamanho do universo que explodiu, né? Que houve lá o Big Bang. Então eles não sabem de onde vem essa energia. Aí a gente fala assim: nossa, mas Deus é grande, né? Deus é enorme. Mas aí a ciência não parou só nisso. A ciência esticou mais um pouquinho. Eles já estão falando agora em multi-universos. Significa o quê? Existem vários outros universos possíveis. Aí a gente olha e fala: nossa, mas Deus é muito grande, né? Então às vezes a gente fica preocupado com tão poucas coisas aqui, comigo, com meu vizinho, com meu patrão, né? Com o cara que me deu uma fechadinha ali no trânsito, que assim, todos nós estamos aqui cumprindo alguma coisa necessária, né? Nós temos uma programação. Aí você fala: puxa, aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas com o dobro disso desencarnaram, 22 bilhões de espíritos em volta do planeta, só neste planeta, só aqui. Como o universo está calculado nisso que eu acabei de dizer, alguns bilhões de galáxias, bilhões de sóis, bilhões de galáxias, fecha perfeitamente dentro daquilo que também está no Evangelho, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí a gente fala assim: ah não, eu sou rio-bonitense. Aí a gente pergunta: bom, e você, Joanes? Ah não, eu sou rio-bonitense. Eu sou carioca. Eu sou brasileiro. Eu sou sul-americano. Eu sou terráqueo. Sabe, esses títulos começam a ficar sem sentido? Começa a acabar isso, começa a sumir, começa a puir, né? Igual a roupa que a gente vai usando, ela vai ficando puidinha, vai sumindo, vai desintegrando. Esses títulos começam a sumir. Eu estou, eu não sou, né? Eu estou hoje rio-bonitense, mas eu nasci em Minas. Mas de onde eu vim, para onde eu vou? Lembra da história do Cristo que foi perguntado a ele? Ele disse que o Espírito é como o vento, não sabia de onde vem, para onde vai. Ele já falou isso lá atrás. Aí hoje a ciência me mostra essa quantidade de possibilidades que existem, e a gente começa a pensar: caramba, Deus é grande mesmo, né? Como é que ele coordena e controla? Não, ele não coordena e controla. São leis que controlam e coordenam. Por isso que as leis são imutáveis e não podem ser diferentes. Eles simplesmente percebem. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Não é quem, o que é Deus? O que a gente consegue perceber é que nós não temos a possibilidade de entender Deus, né? Mas para a nossa cabeça ter uma direção, ter um referencial, nós podemos entender então como ele foi trazido. Inteligência suprema, força suprema, né, Paulo? Inteligência, né? Suprema. Porque nós temos que ter um referencial. Vocês querem ver uma coisinha?
que tira qualquer um aqui do eixo? Eduardo é físico, ele sabe do que eu estou falando. Hoje nós precisamos de entender o mundo que nós vivemos. A nossa mente ainda é, quer ver uma coisa? Esquerda, direita. Claro que a gente está em contrário, vocês entendem, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, cima e baixo, né? Frente e trás. Se eu subir aqui 30 quilômetros mais ou menos, né? Você entra ali pela estratosfera, acabou alto e baixo, acabou esquerda e direita, acabou frente e trás. Não tem mais esse diferencial. E aí? Então, serão maiores as necessidades de cerceamento para o espírito, quanto maior for a sua dificuldade de compreensão ampla. Traduzindo, eu tenho que ter essas noções mínimas aqui para eu poder me estruturar enquanto personalidade. Eu não sou Alexandre, eu estou Alexandre. Eu não sou mineiro, eu estou mineiro, né? E daqui a pouco eu posso ser qualquer coisa. Posso estar na Arábia Saudita, posso estar para fora aqui em algum lugar. Então, principalmente, o que acontece conosco? A nossa percepção ainda de mundo ainda é muito pequena. A gente nem sabe direito o que nós temos aqui no planeta, quanto mais fora. E pior ainda, que os neurocientistas falaram isso no início desse novo século agora, que as grandes aventuras e descobertas seriam a mente humana. Porque hoje a Terra praticamente, os satélites descobriram tudo. Chegamos em grandes profundidades aí nos oceanos, atravessamos cavernas submersas, fomos à Lua e agora já tem sondas lá em Saturno. Mas a grande descoberta nossa desse século será para dentro, será interno. Isso para a gente começar a entender o que o Cristo quis dizer com as bem-aventuranças. Isso não é brincadeira, isso é muito sério, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprofunda, mais nós vamos vendo que a coisa é incomensurável. Então, imagine, percebam, qualquer um dos senhores e das senhoras entrar hoje numa salinha de pré-primário, jardim de infância, né? Jardim de infância, a criançada toda pequenininha lá brincando, completamente ingênuas sobre qualquer coisa da vida e do mundo. Aí entra o Eduardo e vai querer ensinar para eles refração de luz. Impossível. Elas não têm condição, não têm a base, né, dos números, da grafia, para poder entender sequer a soma, a subtração, né? E quanto mais a refração de luz. Então somos nós aqui, né? O Cristo sabia perfeitamente disso. Ele é um Espírito que está muito acima até do nosso entendimento hoje. Uma outra coisa que eu vi que eu achei muito interessante, nós todos aproximamos-nos do Cristo vendo-o pelo lado humano, a figura humana de Cristo, no sentido de o lado moral, que é a nossa necessidade. Mas para ser governador de algum lugar, no nível que ele está, vocês imaginem o nível de ciência, de conhecimento científico de um espírito desse para coordenar aqueles que estiveram aqui, moldando o planeta na sua estrutura atômica, até chegar onde chegou. Eu vejo às vezes muita gente chegando próximo do Espiritismo, entrando, né, começando o Espiritismo. Eu vou fazer uma crítica que não é ácida não, mas é só um ponto de vista. E adoram conversar por violetas na janela. Porque naquele momento é o que a pessoa dá conta. Ela precisa de alguma porta de entrada para começar a se aproximar desses primeiros iniciais percepções de um algo a mais, de um algo depois, de alguma coisa além deste corpo, deste físico, deste material. Então, aí começam ali.
e tem o hábito de achar que espírito protetor é bonzinho, que Jesus Cristo é bonzinho. Não, Jesus Cristo não é bonzinho, ele é justo. Ele, como qualquer outro, segue as mesmas leis que nós. E aí, chegaram a ele e disseram: mestre, vós sois bom. Ele diz: por que me chamais de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Ele não podia falar que bom é meu Pai que está no éter, infinito, espalhado por bilhões e bilhões de planetas. Ele não tinha condição de fazer isso. E a gente adora achar, Alberto, que espírito protetor é bonzinho. Ele não é bonzinho, ele é justo. São espíritos que já têm alguma envergadura, moral, já têm a possibilidade de estar tutelando outros espíritos afins, amigos, ou até, entre aspas, alguém estranho, mas que ele assume, mas ele não é bonzinho. Ele não tem que ser bonzinho, tem que ser justo. Quando a gente vai olhar para as bem-aventuranças, são 12, Mateus 1,12, E Jesus quer falar primeiro ao nosso coração, porque a ciência para nós é mais fácil de desenvolver, entre aspas, porque não requer disposição íntima de transformação moral. É mais simples, entre aspas. Por isso que a ciência tem crescido tanto, mas o nosso moral ainda está bastante capenga, A gente ainda está bastante pendurado aí nessa moralidade meio aleijada, se arrastando. Aí vi uma outra colocação, que era necessário diante do que a humanidade vive, que o Cristo voltasse. Olha, se bobear, se Cristo voltar e começar a falar, eles vão crucificá-lo de novo de alguma maneira. Hoje nós temos aí um problema sério, muito sério, muito grave em relação a isso. A gente não daria conta. Mas aí, o que eu quis dizer com tudo isso? Que as bem-aventuranças vieram trazer para nós, vieram mostrar o quanto nós ainda estamos presos ao material. Por isso que eu estava lendo aqui com vocês que é um princípio da percepção de que existe alguma coisa além, que eu preciso de começar a me desgarrar, a me soltar um pouco desse material. Aí a gente fica pensando, será que Deus está preocupado porque eu sou japonês, eu sou branco, eu sou negro, eu sou mulato? Ele não está preocupado com isso. As questões são muito mais amplas. A preocupação principal é na evolução de cada um de nós. Ele não está interessado em saber se eu sou, diz o Haroldo, se eu estou mais encarnado ou se eu estou menos encarnado, se eu estou mais gordinho, se eu estou mais magro. Ele está preocupado com isso. Isso não faz a menor diferença. Porque eu não levo nada disso para lugar nenhum. Isso fica aqui. Agora, meu coração, esse eu levo. As minhas percepções, as minhas intenções, os meus desejos. E falando em desejo é aquele problema, Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. É hora de a gente começar a pensar qual o tesouro que eu quero para mim. São tesouros mais materiais? São tesouros mais materiais ou são tesouros espirituais? Aqui vem começar a mostrar que justamente está a hora de começar a soltar os materiais, Cada um de nós precisa daquele mínimo básico para sobreviver. É óbvio, temos que ter. Não existe essa história de achar que eu sou espírita, então eu tenho que viver pelo mundo afora, vestido numa roupa, um saco de batatas e pregando, mas aí você vira um peso social, você não vai ajudar ninguém, nem a você. Você tem que estar aqui onde você estiver, cumprindo as suas obrigações de maneira correta, honesta, lutando todos os dias com todos, porque faz parte da vida. E crescer dói. E está doendo para a gente. Como um organismo social, a gente está crescendo. Parece às vezes que não, porque a gente está inserido num período de tempo muito curtinho, A gente consegue ver muito
a sua faixa aqui de onde eu consigo enxergar, mas eu não estou vendo a eternidade como um outro. Então às vezes você olha aqui e você fala, nossa, mas isso aqui está um planeta, está um negócio sério. Aí a gente vê tudo isso que está aí na televisão, esses índices de violência, de problema, né? Com os nossos políticos, com isso, com aquilo, você acha que nossa, está tudo tão ruim, não melhora, não evolui, não avança. Nós é que achamos. Não existe nada por acaso, não existe nada à toa, não existe coincidência, né? Porque ou nós acreditamos em Deus ou nós acreditamos em coincidência. Se Deus coordena, controla, administra e tem tudo sob uma lei imutável, ou eu acredito em Deus ou eu acredito em coincidência, acaso, não é? E nós espíritas não temos mais essa premissa de querer acreditar nessas coisas. Nós passamos dessa fase. O Divaldo fala muito isso, ele brinca muito com isso, que o espiritismo é como uma cama. Vocês já viram aquela armadilha de peixe que o pessoal enfia dentro do rio? Ela tem uma boca estreitinha e aqui dentro ela tem os galhos para dentro. Então o peixe passa e não volta, ele não consegue voltar. Fica preso no cesto. Eu brinco que o espiritismo é uma armadilha de peixes. Você vai entrando, chega lá na frente, não tem volta, não dá. Não é possível mais coadunar, quer dizer, conviver em conjunto com ideias antagônicas. Eu não consigo imaginar que eu tenho que fazer todos aqueles ritos que existem em grande parte das nossas religiões, que eu tenho que ficar orando para imagens, sendo espírita. E nós espíritas ainda estamos meio balançados com algumas coisas. Eu acho engraçado, a gente às vezes escute muito isso. Espírita com medo de espírito, fantasma, né? Não é verdade. A gente tem medo de, mas não quero nem ver. Você tem medo de olhar no espelho? Você vê espírito todo dia. Você vê espírito, você está seguindo, pô, tem medo. Então o Einstein fala assim, né, que nenhum cérebro volta ao tamanho normal depois de uma nova ideia. Não volta mesmo. E quanto mais a gente entrar, menos a possibilidade de volta. E graças a Deus que é assim. Porque o homem não evolui. Ele até estaciona. Estaciona na maldade, estaciona na ociosidade, mas ele não evolui. Senão você já imaginou como é que estaria isso aqui? Ele estaria num problema muito maior, muito mais sério. E hoje a gente caminha por uma situação ainda estamos ainda dentro dessas provas e expiações. O planeta ainda tem que se ajustar em muitas coisas para que se cumpra então, né, se chegue a um período melhor de regeneração. Mas quem vai chegar à regeneração? É o planeta? Sou eu. Eu, você, ela, o outro. Então o esforço é individual. O esforço é meu, não é de ninguém. O planeta não vai evoluir sozinho. O planeta, a natureza em si, ela vai se estruturar e vai se manter diante das leis que ela tem. De crescimento e multiplicação, ela vai crescer. Mas evolução é muito lenta, né? E o espírito só evolui quando tem vontade. Nós tivemos lá atrás, nesse período já, as primeiras percepções, né, do lado espiritual, do mundo espiritual. E aí, há 160 anos, a porta aqui para nós, após uma grande estruturação, né, que foi feita, que foi construída, que foi alinhavada pelos espíritos superiores, o Consolador prometido, que é o Espiritismo. E nós chegamos ao ponto de podermos agora pensar diferente, pensar melhor, pensar mais. Então, o termo lá, os bem-aventurados, né, que é um adjetivo que significa muito feliz.
Quando ele traz as bem-aventuranças, ele vai dizer isso. Muito feliz os mansos, muito feliz os humildes, muito feliz os pobres de espírito, ou seja, aquele que se curva diante, né, da dificuldade e aceita em seu coração Deus, aceita o Pai. Muito felizes os pacificadores, os misericordiosos, serão e são muito felizes, porque já compreendem a mensagem do Cristo, porque já compreendem a importância da transformação íntima. Muito felizes aqueles que, de bom grado, aceitam o caminho e caminham, e que se tem que passar pelas dificuldades, passam, e se precisam sofrer, sofrem, e se precisam se esforçar excessivamente para algumas coisas, para alguns projetos, se esforçam. Mas aí eu estou dormindo um pouco, eu estou comendo um pouco, mas é o necessário, que aquele caminho que vai te transformar. Não adianta querer chegar na porta de nosso lar, bater e falar, olha, eu quero entrar. Quando os responsáveis olharem para você, vão dizer, você não está pronto. É o caminho que nos faz mudar, é o caminho que nos transforma, é o esforço, é o suor. Lembra do comerás o suor do teu rosto? Então, é o caminho que vai promover a mudança e a transformação. Não é uma coisa que virá cair do céu de graça. Não acontece, nem pode. Então, para a gente fechar aqui, os bem-aventurados e os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. É claro, por que o reino do céu será dos pobres de espírito? Porque será daqueles que serão capazes de ver, ouvir e agir de maneira humilde, simples, equilibrada, concisa, concernente com as leis morais, concernente com as leis de Deus. Então eles têm o direito de herdar os céus. E os céus, o que ele está querendo dizer com os céus? É lá em cima, sentado lá no trono, ao lado de Deus? Não, é o universo. É o céu interior, da pacificação interna, da harmonia interior, da possibilidade de sentir-se feliz simplesmente por estar-se ali como instrumento de ajuda ao outro. Alguns indivíduos nesse planeta, poucos que passaram aqui, tiveram a possibilidade de experimentar algo próximo disso. A Madre Teresa de Calcutá, um grande, que trabalharam sobre questões difíceis e sempre com zelo, com carinho, com dedicação. Eles arrebentarão mesmo. Que o pobre de espírito, então, é aquele quebrantado, que está sobrepujado, o contrito. Quer dizer, o contrito é aquele que está curvado. Mas curvado não no sentido de humilhar-se ao Pai, mas de aceitá-lo como o Pai. Onde a minha arrogância, a minha prepotência, a minha vaidade está colocada de lado. Não preciso mais disso. O abatido está humilhado, desamparado, curvado ao peso das dores, da derrota física ou moral. Aqui foi aquela colocação que eu fiz entre o rico e o pobre de espírito. O rico é justamente aquele soberbo, arrogante, prepotente, que não aceita um poder maior do que o seu, não aceita uma situação de ter que curvar-se diante de nada nem de ninguém, porque se basta, se sente suficientemente dono de si. E aí a questão da luta permanente do orgulho e da humildade. O orgulho, nós sabemos aqui, por todos os estudos que nós temos, que é o grande mal da humanidade. Nosso grande mal é o nosso orgulho, que é a base e o pai de todos os outros males. Da maledicência, da corrupção, do exagero. Ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, é um rapaz pendurado numa plantinha, num abismo, e segurando aqui um saco de orgulho.
é meu dinheiro que eu não quero largar, é a minha posição social que eu não quero perder, né? É aquela mansão que eu quero construir na beira do lago, lá no Paranoá, em Brasília, ou naquela ilha maravilhosa. Eu não quero soltar, mas olha o que está lá em cima, a mãozinha aqui, querendo ajudar. Venha, solta, venha. E ele está na dúvida, eu vou ou não vou, né? Eu quero ir, mas eu não consigo largar o meu. Não consigo largar ainda tudo isso que me prende. Eu vou terminar, está acabando, mas nos nossos momentos de desencarnar, isso aqui vai fazer toda a diferença. Quanto mais eu não tiver saquinhos para segurar, de orgulho, vaidade, né? De estar preocupado com o meu carro, se vai ficar com quem, se vão dividir meus bens, se vão entregar para não sei o... Não me interessa mais isso. Se eu era muito lindo, maravilhoso, saí aí nas revistas, ganhei dinheiro, não interessa, acabou. Esquece. Amanhã é outro dia, virá outras possibilidades, às vezes muitíssimo diferentes dessas. Às vezes eu vou ter que passar pela escassez para aprender a valorizar o recurso. Tá? Então isso aqui fará toda a diferença na hora da gente desencarnar. Aquele que tiver a consciência e conseguir, a partir de agora, ir fazendo já esse exercício, né, de soltura, soltar as coisas que me prendem, me desagregam. Não é ser irresponsável social, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tenho que manter a minha linha de conduta de responsabilidade social, familiar, né, educacional, nosso grupo, onde você estiver. Não é isso. É se tornar irresponsável. Né, a gente brincava muito lá no pessoal da filosofia, bicho grilo. Aqueles bicho grilo, né, cabelão, bolsinha, não é isso. Não é isso. É só não me deixar mais prender. Eu tenho que ter as coisas. Preciso. Você tem o meu carro, você tem o meu motinho, você tem uma casa, você tem... Ok, mas elas não podem me ter. As coisas não podem me ter. Eu posso tê-las. Mas se perdê-las, não fará diferença emocionalmente. Fala, vou ter que pegar ônibus agora, tudo bem. Né? Tem que ver. Mas eu não vou morrer por isso. Não vou ficar... Perdi meu carro. Perdi meu carro. Então, quanto mais a gente agora aprender a fazer esse exercício de soltar-se essas coisas emocionalmente, né? Entregar, não cobiçar, não ficar com essa luta insana por mais e mais, melhor será a percepção, a compreensão dessas bem-aventuranças e nos tornarmos realmente pobres de espírito leve, como diz Jesus, como a criança, né? Não ser ingênuo, não achar que o mundo é bonzinho, não achar que as coisas são fáceis, não é isso, mas me tornar desarmado para as coisas. Tá? Então eu quero agradecer a todos vocês por tanta paciência, né, de estar me ouvindo. Muito obrigado. Novamente, meus parabéns às mães, a todas que estão aqui e a todas as nossas lembranças de mães que também não puderam vir, né? As nossas e outras. Então que Jesus esteja conosco e que nosso domingo continue cheio de luz e de paz a todos. Muito obrigado.